Oi, gente, tudo bom com vocês? Gravando aqui agora a Escola Literária Arcadismo, acontecendo no século XVIII. Bom, o contexto histórico dela aqui, em contexto histórico lá de Portugal, lá da Europa, estava tendo o iluminismo naquela época. Vocês sabem que é o iluminismo já, porque o professor já falou com vocês, mas pesquisem mais um pouco se vocês não souberem. O século XVIII é conhecido como século das luzes, até por causa do iluminismo, né? E ele proporcionou várias revoluções. A Revolução Francesa, Industrial, várias outras. Isso vai acarretar também junto na literatura. Teve avanço tecnológico e técnico que aí aumentou a industrialização nas cidades e teve uma grande consequência nas fazendas, dessa parte do êxodo rural. Teve a fase de renovação, transformação após a Guerra de Restauração da Independência de Portugal. Teve reformas no campo da educação, onde foi aumentando novas invenções, novos descobrimentos. A parte matemática, física, foi tudo sendo coisas novas, então foi aumentando a parte da educação. A razão virou agora o foco, tipo, isso é certo, tá certo. Então a religiosidade, aquela coisa do barroco, não vai estar mais em foco. Então o barroco não vai estar mais aqui, entende? Totalmente contra. Aí em 1756, a Arcádia Lusitana, que foi fundada por Cruz Silva, Manuel Nicolau Esteves Negrão e Teotônio Gomes de Carvalho, nasceu como um estilo de contraposição ao barroco. Então, tudo aquilo que o barroco pregava, agora o arcaísmo não vai mais existir, não. Aí o arcaísmo em Portugal é uma arte menos rebuscada e extravagante, totalmente diferente e opositora ao barroco. É conhecido como neoclassicismo ou setecentismo. Vocês devem conhecer como neoclassicismo. É o novo clássico, novo classicismo. Tem um estilo de vida simples, bucólico, busca do campo, longe dos centros urbanos. Então ele vai para o campo e vai ter temas pastoris. Aí, como está buscando, é um novo classicismo, vai votar aquelas tipos de ideias que o pessoal lá pregava, tipo o fugere urban, que é o fugir do urbano, o locus amenus, lugar ameno, a aura mediocritas, equilíbrio de ouro, inutilia troncate, cortar o inútil, e o carping zin, que é aproveitar o momento. Então essas coisas vão ser bem importantes agora no arcadismo, que as pessoas vão começar a usufruir dessas ideais. As características são objetividade, racionalismo, uma linguagem simples, fácil de entender, vida no campo, que é o bucolismo, e o pastoralismo, simplicidade, exaltação da natureza, até porque eles estão no campo. Vai ter uma crítica à burguesia aos centros urbanos, porque eles estão no campo, então eles vão criticar a cidade. E vai ter, muito importante vocês lembrarem isso, o uso de pseudônimos, que são nomes que os autores criam para nomear as obras que eles fazem. Então, eles não vão usar o nome deles, vai usar esse nome. Aí a gente vem com os principais autores. Bocage, Manuel Maria Barbosa, do Bocage. A gente fala sobre Bocage. É considerado um dos principais do arcadismo de Portugal. Ele se associou à segunda Arcádia portuguesa, então ele ficou associado com a segunda, aquela Arcádia lusitana. E tem o pseudônimo Eumano Sadino. Então as poemas que ele for escrever vai ser feito por Eumano Sadino, mas é ele que escreve. A obra dele tem duas fases. A primeira é composta de temas sátíricos, permeada de erotismo e humor profano. Então, ele ainda tem aquela pegada barroca. Mas na segunda corresponde ao período lírico, quando adota o procedimento literário do arcadismo, sendo equiparado aos principais nomes da poesia portuguesa. A poesia de Boccaccio elegeu principalmente as temáticas de amor e da desilusão amorosa, permeada por dramas existenciais, cenas noturnas, apreço pelo mistério e certa sentimentalidade, que transcenderam as convenções arcádias. Por isso, também é considerado um autor pré-romântico. Como ele fazia bastante poesia sobre amor, paixão, então pode ser considerado um pré-romântico, mas ele ainda é um arcadista, tá?
uns trechinhos dele. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soa como são candentes. Olha, o tejo a sorrir-se. Olha, não sentes? Os zefiros brincar por entre as flores, vê como ali, beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes. Eis lá de planta em plantas inocentes, as vagas borboletas de mil cores, naquele arbusto roxinol suspira. Ora nas flores a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo que vês se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Viu aquela presença do campo, ó, ele falando, exaltando os animais, a natureza. Então vai ser essa presença que vai estar presente nos textos, nas poesias, no poema que os autores vão estar escrevendo. Tá vendo como ele tem aquela. Ele usa sonetos de Camões, ele tá influenciado pelo Camões aí, ó, 2 quartetos e 2 tercetos, então Camões está sempre aqui também com o seu soneto que ele escreveu, vai ser muito influenciador. Aqui o outro, esse aqui é mais dramático. Lembra que eu falei pra você que ele usa cenas noturnas? Então essas são as cenas noturnas que ele vai usar. Ó, o céu das opacas, sombras abafado, tornando mais medonha a noite feia, mugindo sobre as rochas que salteiam, o mar em crestos montes levantado. Desfeito em furações o vento irado, pelos ares unindo a solta areia, o pássaro nocturno que vozeia no agoeiro, ciprestes além pousado, forma um quadro terrível, mas aceito, mais grato aos olhos meus, gratos à fereza, do ciúme e saudade a que ando afeito. Que no horror iguala minha natureza, porém cansa-se em vão, que no meu peito há mais escuridão, há mais tristeza. Então, é algo mais sombrio, algo mais dramático. Então, basicamente, vai ser assim a poesia, o poema do Manuel. Aqui são outros, não menos importantes, mas eu foquei mais no Bocage, que ele é mais importantezinho. Temos Antônio Diniz da Cruz e Silva, conhecido como o seu pseudônimo Eupino Nonacriense. Aí temos o Pedro Antônio Correia Garção, Coridon Erimanteu, a Marquesa de Alorna, Alcipe, Francisco José Freire, Cândido Lusitano, Domingo dos Reis Quita, Alcino Micênio, Nicolau Tolentino de Almeida, não consegui achar o pseudônimo dele, e temos o Filinto Elísio, que ele tem esse próprio é o pseudônimo dele. Aí no arcadismo no Brasil, a gente tem que lembrar lá que ainda o Brasil estava colônia de Portugal, né? O ciclo da mineração tá demais. Eles estão lá no barroco mesmo, tá tendo aquela procuração de ouro. Então ainda tá tendo isso. E lembra que eu falei pra vocês também que os pais mandavam seus filhos para estudar lá em Portugal, lá na Europa. Aí eles voltavam pra cá e começavam a escrever brasileiramente, falando. Aí, como eles mandaram lá, tiveram contato com o iluminismo, o neoclássico dominante. Então, quando eles voltaram para cá, aqui estava todo mundo barroco, até porque primeiro acontece lá em Portugal, para depois aqui no Brasil. Então, aqui estava tendo barroco. Então, quando os caras chegaram, todo mundo barroco, eles falaram, cara, não, chega disso, cansou, passou de moda. A nova moda é arcadismo. Então, eles começaram a pregar essas coisas. E aí, alguns autores participaram da Inconfidência Mineira, porque o Brasil sofreu com forte influência do iluminismo, até por isso aconteceu a Inconfidência Mineira, que vocês vão aprender ou já aprenderam. É possível dizer que o arcadismo no Brasil tem 3 manifestações diferentes: as obras líricas, as sátíricas e as épicas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. O uso de pseudônimos, o nome como para a construção artística, e aqui vai ter um fingimento poético, onde o poeta escreve como se fosse um camponês. Então ele vai estar falando lá como se ele fosse um cara que tivesse numa fazendinha bonitinho. Vai ter marcas neoclássicas, referências em latim, aquelas mesmas que eu falei antes, a valorização dos clássicos e etc. Aí, resumidamente, as 3 tipos de obras líricas no Brasil são aquelas que buscavam expressar os sentimentos de um sujeito lírico, baseava-se nos conceitos antigos.
As obras sátíricas contêm críticas indiretas ao governador de Minas Gerais, vocês vão perceber por quê. E as obras épicas era voltada ao racionalismo, ao triunfo dos grandes feitos sem a valorização ao herói guerreiro. Lembra que história épica, tinha um herói bonitinho, aqui não vai ter. Os principais autores temos Cláudio Manuel da Costa, super importante, porque ele veio com o arcadismo no Brasil com livros Obras Poéticas, em 1768. Tinha o pseudônimo Glauceste Saturnio, o qual era pastor que se inspirava em sua musa Nise e Eulina. As musas são mulheres que talvez eles se apaixonaram alguma vez na vida, ou criada a si mesmo ou a sua esposa, mas são pessoas. A musa é algo na mitologia grega, porque como tá voltando aos clássicos, vai voltar essa parte da Grécia, essa parte da mitologia, e a musa são mulheres que são filhas da deusa lá da memória e o deus Zeus. E ela vai ser muito importante para quando for na criação de uma arte, porque vai inspirar, vai trazer grande, vai ser muito bom para eles, sabe? Vai trazer grande inspiração para eles na vida dele, grande sucesso na vida deles, essa palavra que eu estava procurando. Contudo, suas poesias ainda apresentavam indícios do quinhentismo e do barroco, mais do barroco, tá? Por causa que como tava, tipo, todo mundo tava barroco, então meio que mudar assim do nada é meio complicado. Mas vão saindo assim bonitinho. Peguei um trecho aqui de obras poéticas para vocês verem, ó. Formoso e manso gado que passendo a relva andais por entre os verde prado. Venturoso rebanho, feliz gado, que a bela antarandra estás obedecendo. Viu? Tem a presença do campo, tem a presença do animal, é uma obra bem grande. Eu peguei só um trechinho para vocês verem como tá aqui o arcadismo, a presença do animal, a presença da exaltação. Ele tá fingindo que tá coisando o rebanho de gado, então vai ser isso. Tomás Antônio Gonzaga, outro cara, o Manuel da Costa, ele fazia lírica, ele escrevia bastante lírica. O Tomás Antônio Gonzaga escrevia lírica e também sátrica. Vou mostrar outra sátrica dele. Foi um dos importantes escritores do movimento arcade no Brasil. Sua musa foi a Marília e escreveu uma obra chamada Marília de Dirceu. O pseudônimo dele era Dirceu, aí a musa dele era Marília, então Marília de Dirceu. Viu? Legal, né? Essa obra esteve baseada no romance que ele teve com uma brasileira, Maria Doroteia. Por isso que aí os poetas escreveram pseudônimos, o que eu já tinha falado. Um trecho de Marília de Odisseu. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vivia de guarda alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta e azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto, graças Maria Bela, graças à minha estrela. Tá vendo? Aqui ele não vai se preocupar com versos assim, bonitinho. Não vai ter aquela coisa de separação de estrofe, vai ser tudo retinho, mas a presença de rima, vai ter presença de rima aqui. E ele tá falando como se ele fosse um pastor que tá falando com a Marília, mas é tudo invenção. Ele não é. Aqui, aquele lá foi o lírico, esse aqui é o sático dele, que se chama Cartas Chilenas. Trata-se de umas obras sátíricas mais emblemáticas desse período. A obra recebe esse nome pois Critilo, que é o pseudônimo do escritor, então é outro pseudônimo do escritor. O escritor, o autor, pode ter quantos pseudônimos ele quiser. É morador da cidade de Santiago, no Chile, que na verdade é Vila Rica, em Minas Gerais. Então, ele vai estar mudando tudo. Então, Santiago vai ser Minas. E em troca de nome surge também outros trechos, onde Espanha seria Portugal, Salamanca, Coimbra, essas coisas. O Cretilo
é o emissor das cartas, então ele vai estar escrevendo cartas para Doroteu, que é o Cláudio Manuel, lembra aquele cara? Então, o Gonzaga vai estar escrevendo cartas para o Critilo, no caso, vai estar escrevendo cartas para o Doroteu, o receptor, e vai fazer referência ao Fanfarrão Minésio, que era o governador de Minas Gerais, que aqui no caso é de Chile. Eu não me lembro o nome do governador até então, mas aí o Critilo vai estar escrevendo cartas falando mal, falando tipo, não, falando várias coisas sobre esse governador. Até por isso que é uma crítica indireta, porque ele não usa o nome, não usa nada assim. Trechos da carta de Chileno. Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa das pestanas carregadas, o pegajoso humor que o sono ajunta. É bem grande essa carta, ela é separada em várias cartas, aí vocês quiserem procurar para ver, pode procurarem. Mas foi para vocês verem como que é realmente parecido com uma carta, como amigo Doroteu, prezado amigo. Então ele vai estar escrevendo, os dois vão estar se auto-escrevendo para falar mal do Fanfarrão Minésio, né? Aí a gente vem com o Masílio da Gama, escritor épico. Então, agora sai do lírico e do sático, vem pro épico, aquele narrativa. Ele escreveu o Uruguai. Eu acho que quando a gente estava fazendo a aula, eu escrevi errado. Talvez o tradutor escreveu errado, mas já arrumei. É o Uruguai, gente. Ele faz crítica aos jesuítas que queriam escravizar os indígenas. E ele narra todo esse conflito. Lembra os jesuítas, aqueles que vieram lá no quinhentismo, que queriam catequizar os bichinhos? Tadinho. Aí eles também queriam meio pegar as terras, assim, os indígenas falaram, não, né, gente, onde já se viu? Do nada chega e querer pegar as coisas dos outros, não. Aí foi umas batalhas muito doidas. Tinha verso sem rima, decassílabo, sem divisão de estrofe, aquela coisa de tirar inútil. Então, não tem rima, é decassílabo, não tem divisão de estrofe, é a mesma coisa daquele outro lá. Só que aquele outro tem rima, esse aqui não vai ter rima, vai ser uma narração mesmo, um texto bonitinho. Aqui um trechinho. Cansada de viver, tinha escolhido para morrer a miséria lindóia, lá reclinada como a que dormia. Na branda relva das mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre ciprestes que espalhava. Vai falar sobre a morte de Lindóia, que ela morreu porque a cobra matou ela. Mas ela meio que escolheu morrer porque aconteceu várias coisas na vida dela, tadinha. É legal vocês interessarem a ler, tipo, de vez em quando tá caindo sobre o Uruguai lá, algum trechinho para você associar com alguma outra coisa. Então você já sabe, o Uruguai, texto épico do arcadismo, vai falar sobre uma crítica o conflito contra os jesuítas e os indígenas. Não vai ter rima, vai ser decassílabo, mas aí vocês sabem fazer essa contagem, então vocês sempre contam, tá? Nunca sabe quando é pedir. Não tem divisão de estrofe, não tem nada inútil, sabe? Vai ser, assim, bem simples mesmo, vai ser uma linguagem bem simples. Aí a gente vem com Santa Rita Durão, ele é escritor épico também. Ele escreveu a Caramuru, o qual tem como subtítulo Poema Épico do Descobrimento da Bahia. Não é do Brasil, é da Bahia, tá? Então, Santa Rita Durão conta as aventuras do descobrimento e da conquista da Bahia. Pelo português Diogo Álvares Correia, após o naufrágio no litoral nordestino. É considerado uma exaltação da terra brasileira, na qual o indígena é visto como um bom selvagem. A narrativa é voltada a aproximar um índio da sua civilidade, não apenas de catequizá-lo. Então, essa história que ele vai estar escrevendo, esse poema épico, né? Vai ser falado sobre o Diogo que descobriu assim por acidente a Bahia. Aí ele vai ver vários indígenas lá, ele vai querer mostrar como que o índio deve viver em sociedade, né? Não catequizá-lo assim do nada igual o quientismo, né? Aí Diogo acaba se apaixonando por uma pessoa lá, por uma índia, e outra índia se apaixonou por ele. Vários desfechos. Esse daqui é diferente do outro. Esse aqui tem rimas e tem decassílabos também. Lembra que agora vai ser sempre decassílabos no depois atualmente.
os novos poemas, assim. Mas contem, gente, não tem mais nada a contar. Um trechinho de Caramuru. Caramuru. Bárbaro, a bela diz. Tigre e não homem, porém o tigre, por cruel que brame, acha as forças no amor, que enfim o domem. Só a ti não domou, por mais que eu te ame, fúrias raios coriscos que o ar consomem. Como não consumis aquele infame, mas pagar tanto amor com tédio e asco, ah, que corisco és tu, raio penhasco. Viu como tem presença de rima? Então, é importante saber disso também. E temos o Alvarenga Peixoto. É bom saber dele. Ele tipo, fez uma poesia lírica. A musa dele era a Glaura. Fez obras poéticas. Só que ele era um autor, tipo, menos expressivo. Ele não tinha tanta, assim, convicção igual os outros autores nas poesias dele. Então ele meio que fica assim, isoladinho de fora. Mas ó, quando caso apareça lá, Alvarenga Peixoto, lembrem, um cara menos expressivo, mas que escrevia poesia lírica, certo? Aí, acabando, fechando o arcadismo do Brasil. Aí a gente vem falar um pouquinho para vocês saberem sobre o arcadismo na arte. Contrariando a tendência do século XVII de ostentar igrejas e palácios imponentes, aquela coisa bem que eu mostrei para vocês no Barroco, no século XVIII apresenta casas mais simples e belos jardins, anunciando um novo sentido de vida. Os materiais mais simples entram em cena, as cores fortes e o rebuscamento perdem seus lugares. O arcadismo reflete a ideologia da classe aristocrática em decadência e da alta burguesia, insatisfeita com o absolutismo real e com as formas sociais de convivência rígida, artificiais e complicadas. Na pintura e nas artes decorativas, o barroco dá lugar a um estilo ainda rebuscado, mais diferente, mais iluminado, livre da temática é o arcadismo. Eu esqueci de novo de mudar. O arcadismo dá lugar a um estilo ainda rebuscado, mas diferente, mais iluminado, livre de temática religiosa, com linhas delicadas, tons claros, cores suaves. Ainda tem alguns lugares que eles vão estar pintando nas catedrais, nos castelos, só que não vai ser mais aquela coisa assim religiosa, vai ser mais sussa, sabe? Pode ser que às vezes apareçam os anjos, assim, porque volta ao clássico, né? Mas não vai ser aquela coisa pra querer ostentar mesmo. Cores suaves, retratando a aristocracia e sua felicidade mundana, suas festas, jogos e momentos divertidos. O retrato de uma vida despreocupada, voltada a buscar a felicidade e do prazer. Este estilo de transição entre o barroco e o arcadismo recebeu o nome de rococó. Rococó. Então, ver algo assim, arcade, tipo pintura no campo, bonitinho, é rococó, tá bom? Aqui, ó, um quadro, o pessoal tudo sentado, talvez conversando, fazendo piquenique, mas o verde lá atrás, o campo lá atrás. Aqui também, o campo, a senhora, o senhor, mais presença do campo. Aqui também, como volta aos clássicos, eles fizeram as esculturas de novo, voltando à mitologia daquela época. Aqui tem Perseu, que arrancou a cabeça de Medusa, pobrezinha. Aqui o marido balançando a esposa na árvore, o verde ali, os cupidos, talvez, eu não sei direito, olhando, porque ainda tem aquela volta ao clássico e tudo assim. Então, a pintura vai ser presença da natureza voltada no ser humano. Então, se você vê algo assim, é arcadista, algo assim, bem simples. Ó, tem um pouco de escuro, mas a maioria da coisa é o quê? Iluminada. Então vai ser isso. Então, muito obrigada. Até peguei um meme aqui do Simples, ele olhando ali. Meu Deus, a cidade, vou pro campo, a felicidade ali olhando no campo, tá bom? Então, obrigada, gente, e